Em uma madrugada úmida de julho, nas ruas mal iluminadas da zona leste de São Paulo, Dona Rosa seguia dirigindo seu velho táxi como fazia havia anos. Aos 67 anos, ela conhecia cada buraco do asfalto, cada semáforo quebrado, cada esquina perigosa depois da meia-noite. O carro, um Chevrolet Corsa 2001, rangia a cada lombada, e o volante vibrava como se reclamasse do cansaço acumulado. Ainda assim, ele era tudo o que ela tinha. Rosa trabalhava de noite porque a aposentadoria de R$ 1.320 não bastava para pagar aluguel, luz, água e as despesas do neto que morava com ela. Dormir era um luxo. Descansar parecia um plano distante. Cada corrida aceita no aplicativo significava uma conta atrasada um pouco menos pesada, um dia a mais de sobrevivência. O táxi não era apenas transporte, era a diferença entre continuar de pé ou desistir. Enquanto a cidade dormia, Rosa seguia acordada, com as mãos firmes no volante e o coração carregado de preocupações que ninguém via. Ela não reclamava, apenas seguia dirigindo, noite após noite, porque não havia outra escolha. Antes de virar motorista de aplicativo, a vida de Dona Rosa havia sido marcada por um único verbo: resistir. Durante mais de 30 anos, ela trabalhou como costureira em uma confecção no bairro do Brás, onde o barulho constante das máquinas de costura se misturava ao cheiro de tecido novo e óleo queimado. Entrava às 7 da manhã e muitas vezes só saía depois das 7 da noite. O pagamento nunca foi alto, mas era fixo, e isso bastava para quem aprendeu cedo a viver com pouco. Rosa começou na confecção ainda jovem, com apenas 18 anos, quando deixou o interior de Minas Gerais para tentar a sorte em São Paulo. Não tinha diploma, nem conhecidos influentes. Tinha apenas disposição para trabalhar e a certeza de que não poderia falhar. Cada ponto mal feito significava desconto no salário. Cada atraso virava advertência. Ainda assim, ela nunca reclamou. Dizia para si mesma que o esforço de hoje garantiria tranquilidade amanhã. Foi na mesma época que conheceu João, um servente de obra calado, mas gentil, que trabalhava em prédios da região central. Casaram-se em uma cerimônia simples, sem festa grande, sem lua de mel. A vida dos dois sempre foi construída em parcelas pequenas. Um fogão usado, um sofá doado, uma geladeira comprada em 12 vezes. Quando a filha Ana nasceu, Rosa passou a dobrar turnos na confecção. Costurava durante o dia e fazia pequenos reparos de roupa à noite para vizinhos, cobrando valores quase simbólicos. João morreu em 1998, aos 42 anos, após cair de um andaime em uma obra na Marginal Tietê. A indenização demorou anos para sair e nunca foi suficiente para cobrir o vazio deixado. Rosa lembra daquele dia como um corte seco. Não houve tempo para luto prolongado. No dia seguinte ao enterro, ela voltou ao trabalho. Precisava pagar aluguel, precisava comprar leite, precisava continuar. Criar Ana sozinha foi um exercício diário de renúncia. Rosa deixou de lado qualquer ideia de reconstruir a própria vida afetiva. Não saía, não viajava, não tinha hobbies. Tudo girava em torno da filha. Guardava moedas em um pote para comprar material escolar. Reaproveitava uniformes, remendava mochilas rasgadas. Quando Ana perguntava por que a mãe nunca descansava, Rosa respondia com um sorriso cansado, que estava tudo bem, que aquilo era normal. Os anos passaram e o corpo começou a cobrar. Dores nas costas, formigamento nas mãos, vista cansada. O médico da unidade básica disse que era esforço repetitivo,
que ela precisava diminuir o ritmo. Rosa concordou com a cabeça, mas nunca mudou nada. Diminuir o ritmo significava ganhar menos, e ganhar menos nunca foi opção. Em 2014, a confecção onde trabalhou a vida inteira fechou as portas. A crise no setor têxtil veio silenciosa, com atrasos salariais, demissões em massa e, por fim, um aviso colado na parede anunciando o encerramento das atividades. Rosa saiu naquele dia com uma caixa de papelão nas mãos, levando tesouras gastas, linhas coloridas e uma foto antiga da equipe. Tinha 55 anos e nenhuma perspectiva clara. Tentou outras confecções, mas ouviu sempre a mesma resposta: idade avançada, custo alto, produtividade menor. Recebeu o seguro-desemprego por alguns meses, fez bicos, mas o dinheiro não fechava a conta. Foi quando um vizinho comentou sobre aplicativos de transporte. Disse que não precisava de estudo, apenas de carteira de motorista e disposição para trabalhar. Rosa nunca tinha pensado em dirigir profissionalmente. Tinha carteira, mas dirigia pouco. Mesmo assim, juntou economias. Pediu ajuda a um primo e comprou o Corsa usado em 2016. O carro já tinha mais de 15 anos, mas ainda rodava. No primeiro dia de trabalho saiu tremendo. Não sabia lidar com o aplicativo, se perdia nas rotas, errava entradas. Chorou sozinha dentro do carro depois de levar uma avaliação baixa. Pensou em desistir. Mas desistir nunca foi uma opção real na vida dela. Com o tempo, aprendeu os caminhos, os horários melhores, os bairros mais perigosos. Descobriu que à noite havia menos trânsito, mas mais riscos. Ainda assim, preferia a madrugada. Dizia que durante o dia o corpo não aguentava mais tantas horas seguidas acordada. À noite, apesar do medo, sentia-se estranhamente mais livre. A aposentadoria veio pouco antes dos 65 anos, com um valor que parecia uma piada diante do custo de vida. Rosa fez as contas, riscou gastos, cortou tudo o que era supérfluo. Mesmo assim, não fechava. Continuou dirigindo. O carro passou a ser extensão do corpo dela. Quando ele falhava, ela sentia como se fosse o próprio coração. Cada problema mecânico era um pesadelo. Em um único ano, trocou embreagem, arrumou suspensão, consertou vazamento de óleo e refez parte elétrica. Parcelava tudo. Às vezes, dirigia com medo de o carro morrer no meio da avenida. Mas seguia. Os sonhos pessoais de Rosa ficaram para trás sem cerimônia. Ela queria ter estudado, talvez aberto uma pequena loja de costura, talvez viajado para ver o mar mais vezes. Em vez disso, acumulou responsabilidades. Não se via como vítima, apenas como alguém fazendo o que precisava ser feito. Quando Ana cresceu e saiu de casa, Rosa pensou que teria um pouco de descanso. Enganou-se. A vida sempre encontrava uma forma de exigir mais. E ela, fiel ao padrão que construiu, sempre dizia sim. Sim ao trabalho, sim ao sacrifício, sim à resistência silenciosa. O passado de Dona Rosa não tinha grandes feitos, nem histórias que chamassem atenção. Era feito de constância, de escolhas duras repetidas todos os dias. Um passado invisível para quase todos, mas pesado o suficiente para moldar cada passo que ela ainda dava. E foi esse histórico de esforço contínuo, nunca reconhecido, que preparou o terreno para tudo que ainda estava por vir. O colapso familiar não aconteceu de uma vez. Ele foi lento, silencioso, como uma infiltração que ninguém percebe até a parede começar a rachar. Ana, a filha de Rosa, sempre foi vista como o orgulho da família. Estudiosa,
responsável, conseguiu concluir o curso técnico de enfermagem e arrumou emprego em um hospital público da Zona Norte. Pela primeira vez, Rosa sentiu que talvez tivesse feito tudo certo. Talvez o sacrifício tivesse valido a pena. Foi nesse período que Ana conheceu Paulo. Ele apareceu como alguém calmo, educado, sempre bem vestido. Trabalhava com vendas e dizia entender de investimentos. Falava sobre futuro, estabilidade, planos. Rosa desconfiou no início, mas Paulo sabia dizer exatamente o que as pessoas queriam ouvir. Em pouco tempo, o casamento foi marcado. Simples, mas feliz. Ana parecia segura. Nos primeiros meses, tudo correu bem. Paulo ajudava em casa, fazia compras, pagava contas. Quando Lucas nasceu, ele parecia ainda mais dedicado. Rosa observava à distância, tentando não interferir. Queria acreditar que a filha teria uma vida diferente da sua. Mas os sinais começaram a aparecer aos poucos. Pequenos atrasos no pagamento do aluguel, justificativas confusas, conversas interrompidas quando Rosa entrava no cômodo. Paulo passava horas no celular, sempre dizendo que estava resolvendo coisas do trabalho. Ana começou a ficar mais quieta, mais cansada. Dizia que era apenas o peso da maternidade. Em 2010, Paulo perdeu o emprego. Disse que era temporário, que logo se recolocaria. Enquanto isso, Ana assumiu mais turnos no hospital. Rosa ajudava como podia, cuidando de Lucas, preparando refeições, economizando cada centavo. O clima na casa mudou. Discussões começaram a surgir, sempre sobre dinheiro. Paulo reagia com irritação, mas nunca explicava exatamente o que estava acontecendo. A verdade veio à tona de forma brutal em 2011. Numa manhã de segunda-feira, Ana recebeu ligações seguidas de bancos e financeiras. Cartões que ela nunca pediu, empréstimos que não reconhecia, parcelas atrasadas. Quando confrontou Paulo, ele tentou negar, depois minimizou, até finalmente admitir. Estava envolvido com apostas esportivas online. Começou por diversão, segundo ele. Depois virou necessidade. Para cobrir perdas, fez empréstimos no nome da esposa, usou limites, acumulou dívidas. O valor total passava de R$ 38 mil. Ana entrou em choque. Chorou por dias. Tentou negociar com bancos. Tentou entender como aquilo tinha acontecido sem que percebesse. Paulo prometeu parar. Prometeu mudar. Mas a confiança já estava quebrada. Em uma noite, após uma discussão mais forte, ele saiu dizendo que precisava esfriar a cabeça. Nunca mais voltou. Sumiu sem deixar endereço, telefone, explicação. As dívidas ficaram. As cobranças se intensificaram. Ana começou a ter crises de ansiedade, faltava ao trabalho, cometia erros. Em poucos meses, foi demitida. O que restou foi uma casa silenciosa, contas empilhadas e um sentimento profundo de fracasso. Rosa tentou ser forte, mas sentia a culpa pesar. Perguntava-se se poderia ter visto sinais antes, se deveria ter interferido. A depressão de Ana se instalou de forma pesada. Ela mal saía do quarto, evitava contato, chorava sem motivo aparente. Lucas, então com 5 anos, observava tudo em silêncio, sem entender. Rosa assumiu ainda mais responsabilidades. Cuidava do neto, da casa, da filha. O dinheiro mal dava para o básico. Foi Ana quem, um dia, falou sobre Portugal. Disse que uma amiga havia ido trabalhar como cuidadora de idosos, que havia mais oportunidades, que talvez fosse uma chance de recomeçar. A ideia parecia absurda no início. Como deixar o próprio filho? Como atravessar um oceano sem garantias? Mas Ana estava quebrada.
Dizia que precisava sair ou não sobreviveria. Prometeu voltar em 2 anos. Prometeu mandar dinheiro. Prometeu buscar Lucas assim que estivesse estável. Rosa ouviu tudo em silêncio. No fundo, sabia que aquelas promessas eram frágeis, mas também sabia que prender a filha ali poderia destruí-la de vez. Aceitou, mesmo com o coração apertado. A despedida foi rápida. Um abraço longo, lágrimas contidas. Lucas achou que a mãe estava indo viajar a trabalho. Os 2 anos passaram. Ana ligava no começo, depois com menos frequência. Mandava algum dinheiro quando podia, sempre pouco. Dizia que estava difícil, que o custo de vida era alto, que precisava esperar mais um pouco. 2 anos viraram 5, 5 viraram 10. As ligações se tornaram raras. Lucas cresceu perguntando pela mãe cada vez menos. Rosa nunca falou mal da filha. Dizia apenas que ela estava lutando, que um dia voltaria. Mas à noite, sozinha, sentia o peso de tudo. O colapso familiar tinha deixado marcas profundas. Ela não era apenas avó, era mãe, pai, sustento, apoio emocional. Lucas cresceu rápido demais. Aprendeu cedo a não pedir coisas, a ajudar em casa, a estudar sozinho. Rosa observava o neto com orgulho e medo. Orgulho pela maturidade, medo pelo futuro incerto. O abandono de Paulo, a ausência prolongada de Ana e a responsabilidade total sobre Lucas formaram um nó apertado na vida de Rosa. Não houve tempo para elaborar, para curar, para entender. A vida seguiu, exigindo decisões duras, uma após a outra. E foi nesse cenário de perdas acumuladas, de promessas quebradas e de silêncio familiar que Rosa continuou seguindo em frente, carregando não apenas a própria história, mas a de todos que haviam ficado pelo caminho. A vida de Dona Rosa chegou a um ponto em que qualquer pequeno imprevisto parecia capaz de derrubar tudo. Lucas já tinha 17 anos e estava no último ano do ensino médio em uma escola pública da Zona Leste. Era um garoto dedicado, estudava à noite depois de ajudar a avó com pequenas tarefas de casa, sonhando em cursar engenharia. Falava pouco sobre isso, como se tivesse medo de parecer pretensioso demais para a realidade em que viviam. Rosa fazia contas quase todos os dias. Somando a aposentadoria e as corridas do aplicativo, conseguia cerca de R$ 2.100 por mês. O dinheiro entrava e saía rápido demais. Aluguel, contas básicas, alimentação, internet para Lucas estudar, transporte, remédios. Não sobrava margem para erro. Qualquer gasto inesperado virava um problema sério. O maior medo de Rosa tinha nome e forma: o carro. O Chevrolet Corsa já dava sinais claros de exaustão. Em menos de 12 meses, foram 4 quebras importantes. Primeiro, a embreagem, que começou a falhar no meio de uma corrida. Depois, a suspensão, que não aguentava mais os buracos das ruas mal cuidadas. Em seguida, um vazamento de óleo que quase fez o motor fundir. Por último, um problema elétrico que desligava o painel do nada. Cada conserto era parcelado, cada parcela, um aperto novo no orçamento. Rosa dirigia sempre com um nó no estômago, temendo que o carro parasse de vez no meio de uma avenida movimentada. Quando ouvia um barulho diferente, desligava o rádio e prestava atenção, tentando adivinhar se aquilo significaria mais gastos. Às vezes, chorava sozinha dentro do carro antes de ligar o aplicativo. Mesmo assim, ela não diminuía o ritmo. Trabalhar menos não era opção. Se o carro ficasse parado, não haveria dinheiro para o mês seguinte. Rosa passou a aceitar corridas em horários mais arriscados, madrugadas longas, bairros distantes. Sabia dos perigos,
mas o medo da falta era maior que o medo da violência. Lucas percebia o cansaço da avó. Insistia para que ela descansasse mais. Dizia que podia arrumar um trabalho de meio período. Rosa sempre respondia que o foco dele deveria ser a escola. Não queria que o neto repetisse o mesmo ciclo de sacrifícios precoces. Preferia carregar tudo sozinha. A rotina era pesada. Rosa dormia poucas horas durante o dia. Acordava com dores nas costas e nas pernas. Tomava remédios para pressão e analgésicos quase diariamente. Às vezes, sentia tontura, mas ignorava. Dizia para si mesma que não podia adoecer. Não agora. O medo constante de perder o carro transformou-se em ansiedade silenciosa. Rosa passou a evitar planos, evitar pensar no futuro. Vivia um dia de cada vez. Quando Lucas falava sobre vestibular, universidade, mudança de vida, ela sorria. Mas por dentro se perguntava como conseguiria sustentar tudo até lá. Em certos momentos, sentia raiva da própria situação. Não da vida, mas da injustiça invisível. Trabalhou a vida inteira, nunca pediu ajuda, nunca atrasou contas por descuido. Ainda assim, parecia sempre à beira do abismo. Mas logo reprimia esses pensamentos. Reclamava consigo mesma por se permitir fraquejar. Havia noites em que a cidade parecia mais pesada. Ruas vazias, postes falhando, passageiros silenciosos. Rosa dirigia com os pensamentos longe, revendo escolhas, lembrando do passado, imaginando cenários que nunca aconteceram. O volante gasto era quase uma extensão das mãos dela. Mãos que já tinham costurado milhares de peças, cuidado de uma filha, criado um neto. O limite não era apenas financeiro, era emocional. Rosa sentia que estava chegando ao fim das próprias forças. Ainda assim, não via alternativa. Parar significava cair. Continuar era a única forma de manter tudo em pé, mesmo que precariamente. Foi nesse estado de exaustão constante, vivendo sempre no limite entre o controle e o colapso, que Dona Rosa seguiu trabalhando. Sem saber que uma única corrida em uma noite comum seria capaz de quebrar completamente essa rotina frágil, não para pior, mas de uma forma que ela jamais imaginaria. Aquela noite começou como tantas outras, sem qualquer napeda na nossa de. Ele você, como ficamente em você sempre incumpre mais anificil. Aquela noite começou como novela se pôs a mente. Ela só de sabia a vida saber dar a comprar a depeda na muito brossessa. E todo se enquanto de vais presenta a proteção, porque se a moscontesa sintambo para a desessa. Sob a paraída, estava para mais matado no hora de crianto. Vezemaieços, não a própria ficil. Você do trava conseguir uma corra problema e o mais um besa de trabalho. Aquela noite começou como pouco lamento, baraquiva para dia. Aquela noite começou uma tema nome mesmo, que ela jamais imaginaria. Já muda aqui da sim esprisma que ela per vez apareça, foi mais isso e tema final. Mesmo que tembais em creto e ela não aquiba problema. Já muda aquida foi a muito da dia, mas você uma corra problema e seguita para dia. Aquela noite começou como trispocamente, foi uma única corra e o colapsa. Tenguem-se mais de uma forma contemplocamente segbinal. Sem completo vai para bema ma tempo dificiara. Sem saber que uma única corra trabalhando, vezera completando de controalva contrato a para dia. Mas aldeira não uma via compertande que ela jamais estava cometar. Aquela noite começou como completando o problema, vezera vez apareça foi uma deu seguira e uma forma com tropo de vezer.
Podezema-se-doa, ima muita pouco bagracei exponsão. Mas a mundo presma também, vais entrezando uma novo se avado de. De amudaquida que estava para mais matado no hora de crianta. Mas você bique com o contes momento e o múnica formadeira. Vais temouto todese trabar uni vontado de vivo por essa dos abia. Vais tama contraressa que vide a completando e uma nova mas. Vivo perma todes problemardo, mas entrezando uma novo se volta certa. Vós também, vais indo problemadeira também. Foi sempre a temo compressiu, mais que pera, e uma muica formadeira. Dona Rosa seguirifá como a tanta noite de estado, começou completando e uma muica padinari. A ser uma desta que demonstro nesse estado de bestando, que ela começou completando. Mas foi comenta que não para como tantas outras, sem qualquer sinal de que algo diferente estivesse prestes a acontecer. Rosa ligou o aplicativo por volta das 11 da noite, depois de deixar Lucas estudando para uma prova importante. Beijou o neto na testa, pediu que não dormisse tarde e saiu com o mesmo aperto no peito de sempre. O céu estava nublado, o ar pesado, e a cidade parecia mais silenciosa do que o normal. As primeiras horas foram fracas. 2 corridas curtas, pagamentos baixos, passageiros apressados que mal respondiam ao cumprimento. Às 2:30 da manhã, Rosa pensou em encerrar. O cansaço estava grande, e o carro começava a fazer um ruído estranho ao passar da 3ª para a 4ª marcha. Ela respirou fundo, hesitou, mas decidiu tentar mais uma corrida. Às 3h20, o aplicativo tocou. Origem: Terminal Rodoviário Tietê. Rosa quase recusou. Sabia que aquele horário costumava trazer passageiros cansados, às vezes bêbados, às vezes mal-humorados. Mas a corrida prometia um valor um pouco melhor que as anteriores. Aceitou. O terminal estava quase vazio. Poucos ônibus chegando, algumas pessoas sentadas com mochilas e malas gastas. Rosa estacionou próximo à entrada indicada. Um homem se aproximou devagar. Tinha cerca de 40 anos, roupa simples, uma mochila pequena nas costas. Não parecia com pressa, nem perdido. Abriu a porta traseira com cuidado e sentou-se sem dizer nada. Boa noite, disse Rosa pelo reflexo. Boa noite, respondeu ele com voz calma. Ela aguardou o destino aparecer no aplicativo, mas nada aconteceu. O senhor pode confirmar o destino? Perguntou, olhando pelo retrovisor. O homem fez uma pausa curta, como se pensasse antes de falar. Pode dirigir, disse apenas. Rosa franziu a testa confusa. Para onde? Para onde a senhora costuma ir quando não sabe para onde ir? Respondeu ele, sem ironia. Aquilo soou estranho. Rosa quase cancelou a corrida, mas algo na postura do homem não parecia ameaçador. Ele estava tranquilo demais, olhando pela janela, como se estivesse exatamente onde precisava estar. Vou seguir sentido centro então, disse ela, mais para si mesma. O carro entrou na avenida. O silêncio se instalou. Não era um silêncio pesado, mas incomum. Depois de alguns minutos, o homem falou de novo. A senhora está cansada? Não foi uma pergunta. Rosa respirou fundo. Um pouco. Respondeu, sem saber por quê. Trabalha há muito tempo assim? Desde que me lembro, disse ela, com um leve sorriso triste. Ele assentiu, como se já soubesse. E por que ainda trabalha de madrugada? Rosa pensou em dar uma resposta curta, automática. Algo como as contas, a vida, necessidade.
Mas por algum motivo, as palavras não saíram assim. Porque se eu parar, tudo desmorona, disse. O homem ficou em silêncio, ouvindo. Tenho um neto, continuou Rosa, surpreendendo a si mesma. 17 anos. Mora comigo. Sonha em fazer faculdade. A aposentadoria não dá. O carro é velho. Se ele quebra de vez, eu não sei o que faço. Ela falava sem olhar para trás, com os olhos fixos na estrada. As frases saíam organizadas, mas carregadas. Era como se estivesse contando a própria vida para alguém que não a julgaria. A senhora cuida de todo mundo, disse o homem. Mas quem cuida da senhora? A pergunta bateu forte. Rosa não respondeu de imediato. Sentiu um nó na garganta. Ninguém, disse por fim. Sempre foi assim. O homem permaneceu calado por alguns minutos. O carro passou por ruas quase desertas, semáforos piscando amarelo, postes lançando sombras longas no asfalto. Rosa sentia algo estranho no peito. Uma mistura de alívio e inquietação. Nunca tinha falado tanto com um passageiro desconhecido. A senhora carregou o peso demais sozinha, disse ele finalmente. Mais do que devia. Rosa engoliu em seco. Não tive escolha. Teve, respondeu ele com suavidade. Mas escolheu continuar. Ela não sabia o que dizer. Aquela conversa não parecia comum. Não era curiosidade, nem pena. Era como se o homem estivesse enxergando algo que ninguém nunca enxergou. Isso vai mudar, acrescentou ele. O quê? Perguntou Rosa, quase num sussurro. O fardo, disse o homem. Não tudo de uma vez, mas o suficiente. Pouco depois, ele pediu para descer próximo à Catedral da Sé. Rosa estacionou. O valor da corrida apareceu no aplicativo. R$18. O homem entregou uma nota de 50. Senhor, eu não tenho troco, disse ela. Não precisa, respondeu ele. Quando Rosa olhou para a nota, percebeu algo escrito no verso, à caneta, em letra simples, mas firme. Quem sustenta outros também merece descanso. Ela levantou os olhos para agradecer, mas o homem já estava fora do carro. Em poucos segundos, desapareceu entre as sombras da praça quase vazia. Não houve despedida, nem explicação. Rosa ficou parada por alguns instantes, com a nota na mão, sentindo o coração bater mais rápido. Algo naquela frase não parecia comum. Não soava como conselho barato. Soava como constatação. Ela guardou o dinheiro na carteira e seguiu dirigindo, mas já não era a mesma. As palavras ecoavam na mente dela, repetidas vezes. Pela primeira vez em muitos anos, Rosa sentiu algo diferente do cansaço. Sentiu que talvez alguém tivesse finalmente visto tudo. Rosa chegou em casa já com o dia clareando. O céu começava a ganhar tons acinzentados, e os primeiros barulhos da vizinhança anunciavam mais uma manhã comum. Estacionou o carro com cuidado, desligou o motor e ficou alguns segundos sentada, em silêncio, segurando a nota de R$50 entre os dedos. Leu a frase outra vez, devagar, como se quisesse gravar cada palavra. Quem sustenta outros também merece descanso. Não era uma promessa explícita. Não havia data, valor, garantia. Ainda assim, algo naquela frase parecia diferente de tudo o que já tinha ouvido. Não soava como consolo vazio. Soava como um reconhecimento que nunca tinha recebido. Guardou a nota na carteira, tomou um banho rápido e deitou-se sem conseguir dormir. A conversa com o homem voltava à mente em pequenos detalhes. O tom de voz calmo,
O jeito como ele fazia perguntas diretas, sem curiosidade invasiva, sem pena. Era como se ele soubesse exatamente o que dizer e quando dizer. Lucas acordou pouco depois e encontrou a avó sentada à mesa da cozinha, mexendo o café frio. "A senhora não dormiu?" perguntou preocupado. "Dormi um pouco", mentiu Rosa, forçando um sorriso. Não contou nada sobre a corrida. Não saberia explicar. Preferiu guardar aquilo para si, como algo delicado demais para ser exposto. O dia passou lento. Rosa tentou descansar, mas a mente não desligava. À tarde, saiu para resolver coisas simples: mercado, farmácia, banco. Em cada lugar, a frase da nota voltava como um eco. À noite, decidiu não trabalhar. Disse a si mesma que precisava ouvir o corpo, mesmo que isso significasse ganhar menos naquele dia. No dia seguinte, acordou com o celular tocando às 9 da manhã. Um número desconhecido. Pensou em não atender, mas algo a fez deslizar o dedo na tela. "Dona Rosa Almeida?" perguntou uma voz feminina, formal. "Sou eu. Aqui é da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes. Estou ligando para informar que a senhora foi selecionada para um programa piloto de renovação de frota voltado a motoristas idosos com histórico limpo." Rosa ficou em silêncio. "A senhora está me ouvindo?" "Estou", respondeu confusa. "Que programa?" A mulher explicou com calma. Tratava-se de uma iniciativa recente, ainda pouco divulgada, destinada a motoristas acima de 65 anos que utilizavam veículos antigos para trabalho. O objetivo era reduzir riscos, melhorar condições de trabalho e garantir mais segurança. No seu caso, a senhora tem direito a trocar o veículo atual por um Renault Logan 2024, disse a atendente. O valor mensal ficaria em R$ 240, por um período de 5 anos. O restante é subsidiado. Rosa sentiu o coração acelerar. "Deve haver algum engano", disse. "Eu nunca me inscrevi em nada." "Sim, nós sabemos", respondeu a voz do outro lado. "O programa faz a pré-seleção com base em dados públicos e históricos. A senhora só precisa comparecer amanhã para confirmar as informações e assinar os documentos se desejar." Antes que Rosa pudesse perguntar mais alguma coisa, a ligação foi encerrada com instruções claras de endereço e horário. Ela ficou parada no meio da sala, com o telefone na mão. A primeira reação foi desconfiança. Pensou em golpe, em erro, em confusão. Ligou para o número indicado no site da prefeitura, conferiu. Tudo batia. Era real. À noite, contou a Lucas. "Vó, isso é bom demais para ser verdade", disse ele, com os olhos brilhando e medo ao mesmo tempo. "E se der problema?" "Eu também pensei isso", respondeu Rosa. "Mas vou lá ouvir." No dia seguinte, acordou cedo, vestiu a melhor roupa que tinha e foi até o endereço indicado. Um prédio administrativo simples, mas organizado. Foi atendida por um servidor jovem que parecia conhecer sua história melhor do que ela mesma. "Aqui consta que a senhora sustenta um neto, que depende do veículo para renda, que teve múltiplas manutenções nos últimos 12 meses", disse ele, olhando para a tela. "Tudo isso conta." Rosa franziu a testa. "Mas eu nunca informei essas coisas." "Alguns dados vêm de cruzamentos", explicou ele sem entrar em detalhes. "Outros de registros indiretos." Ela assinou os papéis com uma mão trêmula. Recebeu a confirmação de que em 3 dias poderia retirar o carro novo em uma concessionária parceira. Saiu do prédio andando devagar, como se o chão estivesse instável. Sentou-se em um banco da praça em frente e respirou fundo. O mundo parecia igual, mas algo dentro dela
tinha mudado. Nos dias seguintes, Rosa viveu em estado de suspensão. Trabalhou menos, falou pouco, observou mais. A frase da nota agora fazia sentido de um jeito concreto demais para ser ignorado. Quando finalmente viu o carro novo, branco, limpo, silencioso, sentiu os olhos marejarem. Não era luxo, era dignidade. Era a sensação de que, pela primeira vez, alguém tinha estendido a mão antes que ela caísse. À noite, sozinha na cozinha, Rosa abriu a carteira e tirou a nota de R$ 50. Passou o dedo sobre a frase escrita à caneta com cuidado. Não sabia explicar como tudo aquilo estava conectado, mas não tentava mais entender completamente. Guardou a nota de volta e fechou os olhos por um instante. Pela primeira vez em muitos anos, o medo de amanhã parecia menor. A mudança não aconteceu como um milagre, mas outro você do instantâneo, daqueles que viram manchete. Ela foi se instalando aos poucos, quase tímida, mas firme. Nos primeiros dias com o carro novo, Rosa dirigia com cuidado exagerado, como se tivesse medo de que tudo desaparecesse de repente. O Renault Logan parecia grande demais para suas mãos acostumadas ao volante gasto do Corsa. O silêncio do motor a deixava desconfiada. Não rangia, não tremia, não reclamava. Na primeira semana, percebeu algo simples e transformador. Não precisava mais parar no mecânico. Não precisava reservar dinheiro para consertos inesperados. O medo constante de ficar parada no meio da rua começou a se dissolver. Com isso, Rosa passou a escolher melhor os horários de trabalho. Deixou as madrugadas mais perigosas. Preferiu rodar no início da noite e pela manhã cedo, quando o corpo ainda respondia melhor. O rendimento aumentou. O consumo de combustível era menor, as avaliações dos passageiros melhoraram e o cansaço diminuiu. Em poucos dias, Rosa percebeu que trabalhava 2 horas a menos e ganhava mais do que antes. Era uma equação que nunca tinha funcionado na vida dela. Lucas foi o primeiro a notar a diferença. "A senhora está diferente, vó", disse ele, uma noite, enquanto jantavam juntos. "Parece mais leve." Rosa sorriu. Não sabia explicar exatamente o porquê, mas sentia o mesmo. Passou a dormir melhor. As dores nas costas continuavam, mas menos intensas. O humor melhorou. Pequenos gestos, como preparar um café com calma ou sentar para assistir um jornal, voltaram a existir. As contas começaram a fechar sem sufoco. Pela primeira vez em anos, Rosa conseguiu pagar tudo dentro do prazo. Guardou um pouco de dinheiro, coisa impensável antes. Não muito, mas o suficiente para sentir segurança. O medo permanente de faltar deu lugar a uma cautela tranquila. Com o tempo, a mudança chamou atenção no bairro. Vizinhos notaram o carro novo, perguntaram, comentaram. Rosa respondia de forma simples, sem entrar em detalhes. Dizia apenas que tinha sido selecionada para um programa da prefeitura. Não sentia necessidade de explicar mais. Aquilo era dela. Lucas mergulhou de vez nos estudos. Com internet estável, material adequado e menos tensão em casa, passou a se dedicar com ainda mais foco. Rosa observava o neto estudando até tarde, com livros abertos e anotações espalhadas pela mesa, e sentia algo próximo de paz. Não precisava mais se preocupar se o dinheiro do mês seguinte existiria. Podia pensar um pouco além. No ano seguinte, veio a notícia que Rosa guardaria para sempre na memória. Lucas foi aprovado em uma universidade pública, no curso de engenharia. A comemoração foi simples, mas intensa. Um bolo pequeno, lágrimas silenciosas, um abraço demorado. Rosa sentiu que, de alguma forma,
tudo tinha valido a pena. A nova estabilidade despertou nela algo que estava adormecido havia muito tempo: a vontade de retribuir. Não por obrigação, mas por gratidão. Rosa começou oferecendo caronas gratuitas para idosos do bairro que precisavam ir ao posto de saúde. No início, eram 2 ou 3 pessoas por semana. Depois, mais. Ela organizava os horários, combinava rotas, sempre com paciência. Eu sei como é depender de ônibus, de favor, dizia. Se eu posso ajudar, eu ajudo. Aos poucos, outros moradores se ofereceram para colaborar. Um vizinho ajudava com combustível, outro acompanhava os idosos nas consultas. Sem perceber, Rosa tinha iniciado algo maior do que imaginava. Não era um projeto formal, nem uma ação divulgada. Era apenas cuidado. O homem do terminal Tietê nunca mais apareceu. Rosa, às vezes, passava por lá e olhava em volta, sem saber exatamente o que procurava. Nunca o viu novamente. Não sabia o nome, a origem, nem o destino. Às vezes, pensava se tudo não tinha sido apenas coincidência. Mas então, lembrava da frase escrita à caneta, da ligação inesperada, dos detalhes que ninguém deveria saber. A nota de R$ 50 continuava guardada na carteira. Um pouco gasta, dobrada com cuidado. Rosa nunca a usou. Não por superstição, mas porque sentia que aquele dinheiro tinha outro propósito. Era um lembrete. Um marco invisível entre o antes e o depois. Com o tempo, Rosa passou a falar menos do passado. Não porque quisesse esquecê-lo, mas porque ele já não doía da mesma forma. As memórias continuavam ali, mas sem o peso esmagador de antes. A vida tinha deixado de ser apenas resistência. Certa tarde, enquanto dirigia por uma rua tranquila do bairro, Rosa percebeu algo que a emocionou. Estava cantando junto com o rádio. Uma música antiga que lembrava sua juventude. Não cantava fazia anos. Aquilo a fez sorrir sozinha. Ela entendeu, naquele momento, que a mudança não tinha sido apenas material. O carro novo, o dinheiro mais estável, a aprovação de Lucas, tudo isso importava. Mas o mais profundo era outra coisa. Pela primeira vez, Rosa sentia que não estava invisível. Sentia que alguém tinha visto sua trajetória inteira e dito, sem discurso longo, sem plateia: basta, agora é diferente. E isso foi suficiente para transformar não apenas sua rotina, mas a forma como ela enxergava a própria vida. Não como uma sequência interminável de sacrifícios, mas como uma história que, finalmente, tinha encontrado equilíbrio. Com o passar dos meses, a nova rotina de Rosa deixou de me importar. Aí, eu e Ária, e passou a ser simplesmente a vida. Ela acordava cedo, preparava o café com calma, acordava Lucas para a universidade e saía para trabalhar sem aquela pressão sufocante no peito. O volante já não representava medo, mas autonomia. Dirigir deixou de ser um ato de sobrevivência e se tornou apenas trabalho. Digno, suficiente, humano. Rosa reduziu ainda mais as horas na rua. Aprendeu a dizer não a corridas que a deixavam exausta, algo que jamais teria feito antes. Descobriu que descanso também era uma forma de responsabilidade. Aos poucos, começou a cuidar mais da própria saúde. Voltou ao posto médico, fez exames, ajustou medicações. Pela primeira vez, ouviu de um médico que estava indo bem. Lucas se adaptou à universidade com esforço e disciplina. Trabalhava meio período em uma biblioteca do campus e ajudava nas despesas como podia. Não porque fosse obrigado, mas porque queria. Rosa observava tudo com uma mistura de orgulho e alívio. Não sentia mais culpa por permitir que o neto sonhasse alto. Agora,
Ela sabia que o chão era firme o bastante. As caronas solidárias continuaram. Rosa nunca divulgou, nunca buscou reconhecimento. Para ela, aquilo era apenas consequência. Um gesto simples que se repetia e criava outros gestos. Às vezes, alguém perguntava por que ela fazia aquilo. Rosa respondia com naturalidade. Porque um dia alguém me viu quando eu precisava. Nunca explicava mais do que isso. Em algumas noites, quando o trabalho terminava mais cedo, Rosa ficava sentada na cozinha, olhando pela janela, pensando na própria trajetória. Não com amargura, mas com clareza. Ela não romantizava o sofrimento, mas também não o negava. Entendia que tinha sido forte porque precisou ser, e que agora, finalmente, não precisava mais carregar tudo sozinha. O homem silencioso do terminal Tietê nunca mais apareceu. Rosa parou de procurar respostas externas para isso. Com o tempo, entendeu que algumas presenças não vêm para ficar, mas para mudar o rumo. Não importava quem ele era, de onde vinha ou para onde foi. O que importava era o que ficou depois. A nota de R$ 50 continuava guardada na carteira, já bem gasta, a tinta um pouco apagada. Rosa ainda a carregava consigo, não como amuleto, mas como lembrança. Sempre que se sentia cansada ou insegura, tocava o papel dobrado e respirava fundo. Aquela frase tinha se tornado um eixo interno, uma verdade simples demais para ser ignorada. Quem sustenta outros também merece descanso. Rosa aprendeu isso tarde, mas aprendeu. Certa manhã, ao estacionar o carro depois de uma corrida tranquila, ela percebeu algo que a fez sorrir de forma diferente. Não era alegria eufórica, nem alívio momentâneo. Era paz. Uma paz silenciosa, sólida, construída sem pressa. Ela entrou em casa, encontrou Lucas estudando, colocou água para ferver e sentou-se à mesa. O dia seguia comum. E pela primeira vez em décadas, isso era mais do que suficiente. Rosa nunca chamou o que viveu de milagre. Para ela, milagres não precisavam de luz forte nem de explicações grandiosas. Às vezes, eles chegavam assim, em silêncio, numa corrida comum, numa frase escrita à caneta, no momento exato em que alguém, finalmente, era visto. E quando isso acontece, a vida nunca mais é a mesma.